Amém. Eu queria que você orasse nesse momento com uma pessoa que está do seu lado. Amém. Ora com ela. Amém. Fala com ela agora. Para que a graça de Deus se revele no seu coração. Seja usado por Deus. Jesus está nos céus. Atos capítulo 1 nos diz que Ele está à destra de Deus. Mas o seu corpo, a igreja, está aqui. Então, quando você toca alguém, Jesus está tocando aquela pessoa. Quando você olha para alguém, Jesus está olhando para aquela pessoa. Quando você está intercedendo por alguém, é isso que está acontecendo também no céu. Você é o corpo de Cristo aqui nesse lugar. Ora, para que o Espírito Santo fale conosco hoje, para que a graça do Senhor seja inútil nesse lugar. A graça do Senhor é como o oceano, e nós podemos mergulhar nessa graça, ou podemos ficar apenas na beirada, mas a graça do Senhor é capaz de você se submerger nela. A graça do Senhor vai aonde você não entende. A graça do Senhor é o jeito de Deus ver o mundo e as coisas. E essa graça do Senhor quer alcançar você em todas as áreas da sua vida. Olha então, para que o Espírito Santo venha com poder, com graça sobre nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar. Amém. Estamos felizes de ver algumas pessoas aqui. Estão conosco. Vocês sintam-se abraçados aqui, tá bom? Amém? Glória a Deus. Todos vocês que estão aqui foram convidados, que vieram, saibam que vocês são bem-vindos. Amém? Aleluia. Eu vou começar hoje uma série de mensagens com algo que tem tocado meu coração nesses dias. No meio de tanto caos que nós vivemos, no meio de tanta perplexidade que nós vivemos, no meio de tantas notícias ruins que nós temos e que nós ouvimos e que vemos, no meio de tanta insegurança, no meio de tanta insanidade que nós presenciamos, uma palavra tem se aberto diante de mim. E eu tenho procurado entender essa palavra. Dia a dia, o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, tem me revelado algumas coisas através da sua palavra.
Eu vou pregar durante algumas semanas, provavelmente até primeiro ou segundo domingo de novembro. Nós estaremos falando sobre a graça do Senhor. Amém? Amém? A graça do Senhor. Quero falar para você que é impossível nós entendermos a graça de Deus. Mas nós podemos arranhar um pouquinho a superfície disso. E é isso que nós vamos tentar fazer durante essas semanas. Amém? Amém. Então, nessa primeira mensagem, eu queria falar sobre esse tema. Perdidos, encontrados. Perdidos, encontrados. Perdidos em cima, encontrados embaixo, significando que estamos distantes, estamos longe de Deus, e Deus, de alguma forma, Ele te alcança. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Ele vai aonde você está. Glória a Deus. E Ele te busca e te traz para onde Ele está. Amém? Amém. Outro dia eu estava na minha sala, já era de madrugada, e estava estudando, vendo algumas coisas. E a Ivete já estava dormindo, o Mateus estava em Bauru, e eu estava sozinho. Quer dizer, eu pensei que eu estava só, né? Eu pensei que eu estava só eu e o Espírito Santo. Mas tinha mais alguém lá. De repente eu escutei um barulho na lâmpada, girando em torno da lâmpada, assim, desesperadamente, freneticamente girando ao redor da lâmpada. Uma mariposa, você já viu? Já aconteceu isso com você? Uma mariposa, não é? Girando assim, ela fica girando assim, ó. Parece que está estonteada diante de tanta luz, né? Então ela fica girando. E bate, e você percebe que ela vai se machucar, não é? Que a mariposa vai se machucar. Então, eu olhei para aquela mariposa e eu falei: Senhor, ela está atrapalhando o meu estudo, né? Ela está atrapalhando a mensagem que eu estou preparando para os teus filhos no domingo, não é? Eu olhei para aquela mariposa e ela continuava freneticamente girando ao redor daquela lâmpada. E eu me levantei irado, né? Falei: vou acabar com essa mariposa. Vou acabar com ela. Ela está atrapalhando o que eu tenho para fazer. Ela está me incomodando. Ela está tirando o meu sossego. Ela está tirando a minha concentração. Então o que ela merece é que eu pegue uma toalha, arremesse sobre ela e ela vai morrer. Essa era a minha intenção. Eu fui no quarto, né? Fui devagarinho lá para acordar a Ivete, né? Fui no quarto, peguei uma toalha, voltei, saquei a toalha, parecia que estava sacando 38, né? Saquei a... Vocês já fizeram, já aconteceu isso? Alguém olha para você meio diferente no trânsito, você saca o olhar, né? O que foi? Principalmente o homem, né? Mas mulher também é assim. É só homem. Às vezes a gente saca algumas coisas, né? Saca um olhar, saca uma palavra, não é? Saca um e-mail, saca uma postagem, né? Nós somos sacadores.
pescadores, né? Então, eu saquei a toalha e quando eu ia arremessar a toalha, algo me tocou e falou, olha para a mariposa, né? E eu olhei para a mariposa e eu percebi uma coisa. A única coisa que ela queria era sair dali. Mas ela não conseguia. Ela não conseguia sair. Ela estava irresistivelmente atraída por aquela luz e não conseguia sair dali. Então eu olhei para ela e falei, o que eu vou fazer com essa mariposa? O que eu vou fazer com essa mariposa? Já aconteceu isso com você? Será que é só comigo que acontece essas coisas? Acho que já, né? Bom, eu olhei para ela e falei, bom, eu posso fazer duas coisas. Ou eu saio daqui e deixo ela na sala, assistindo a TV, olhando as coisas, ela liga aí a TV e fica aí, eu saio. Ou então eu ajudo essa mariposa de alguma forma, né? E eu fui pela segunda opção, eu achei que era mais cristão, né? Afinal de contas, são os cristãos, né? Amém? Amém. Então, eu fui pela opção mais cristã, né? Falei, bom, vou ajudar essa mariposa. Como que eu vou fazer? Bom, simples, pega a mariposa e abre a janela e põe ela para fora. Simples, não? Não é tão simples. Você já tentou pegar uma mariposa? Já tentou pegar, Du? É fácil? Não. É difícil. Aí eu falei, bom, eu vou pegar. Aí a primeira tentativa eu subi na cadeira e falei, bom, vai mariposa, vai. A mariposa não deu nem bola para mim, né? Continuou lá girando lá, freneticamente. Bom, aí eu fui mais ousado ainda, né? Peguei a toalha, joguei. Ela continuou lá. Bom, resumindo a história, eu fiquei mais 40 minutos tentando tirar a mariposa da minha sala. Porque eu queria ajudá-la. Aí, em determinado momento, o Espírito Santo me iluminou, né? Apaga a luz. Apaga a luz. Eu apaguei a luz, né? Acendi a luz da cozinha, né? Deixei a luz da sala apagada. Apaguei a luz, abri a janela. Então a mariposa, ela pôde entender, né? Não sei se ela entende alguma coisa, né? Mas de alguma forma ela percebeu que eu queria ajudá-la, né? Eu abri a cortina, abri a janela, então peguei a toalha, joguei, empurrei, fui empurrando ela até que ela saiu. Amém? Amém. Guarda essa história para você. Nós vamos falar sobre graça. Amém? Graça. E eu queria embasar essa mensagem em uma parábola, não é parábola, em várias parábolas de Jesus, que está lá no capítulo 15 de Lucas. Amém? Então, o Sica eu sei que eu não passei para ele, mas vai ser bem simples hoje, tá, Sica? Basicamente nós vamos ficar parados em Lucas 15. Só no finalzinho da mensagem que a gente vai ter mais alguns versículos aqui. Então vai ser bem fácil acompanhar. Bom, então nesse texto, Jesus ele se encontra com algumas pessoas.
Uma coisa que eu admiro em Jesus era a capacidade que ele tinha de se encontrar com as pessoas. Ele se encontrava com as pessoas. Ele olhava para as pessoas. Ele percebia as pessoas próximas a ele. Ele se importava com as pessoas. E ele estava então nesse encontro aqui de Lucas 15. Se você olhar no primeiro versículo, você vai ver que fala assim, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Então, nesse encontro que Jesus teve, tinham alguns tipos de pessoas, né? Na verdade, esse encontro, como nós vamos ver, ele aglutinou 4 tipos de pessoas. Os 2 primeiros tipos de pessoas que estavam nesse encontro eram os publicanos e pecadores. E fala que eles foram lá para ouvir Jesus. Eles foram lá para ver quem era aquele homem que, sendo tão sábio, tão poderoso, tão milagroso, não fugia deles. Pelo contrário, aquele homem fazia questão de estar perto deles. Ele não se preocupava com o que a religião falava, que qualquer pessoa que tocasse em alguém impuro se tornava impuro. E em vários lugares da Bíblia você vê Jesus tocando no cego, tocando no manco, tocando na mulher, tocando na pessoa que tem fluxo de sangue, tocando no morto. E tudo isso eram impuros. Para a religião eram impuros. Mas Jesus insistia em estar perto dos impuros. Então esses homens aqui, então eu quero te dizer, o Espírito Santo me leva a falar isso. Não tinha pensado em falar, mas eu sinto que é uma diretriz do Senhor agora. Eu quero te dizer que se você se sente impuro em qualquer área que seja, eu quero te dizer que Jesus está lá aonde você está. Ele se abaixa até o lugar mais baixo que você estiver para estar com você. Então Jesus estava com esses homens, publicanos e pecadores, nessa reunião. Então eram 2 tipos, eram 4 tipos, eu falei de 2. Um tipo era quem? Os publicanos. E o outro tipo? Pecadores. Amém. Mas tinham mais 2 tipos de pessoas que estavam nesse encontro. Está lá no versículo 2. Isso, no versículo 2. Fala assim, mas os fariseus e os mestres da lei também estavam lá. E ali fala que eles estavam criticando Jesus. Amém? Então nesse encontro estavam publicanos, pecadores, fariseus e mestres da lei. E Jesus. Os publicanos eram aqueles fiscais do governo que arrecadavam os impostos do seu próprio povo para levar para os romanos. Roma era um império na época, eles dominavam todo o mundo, e os judeus estavam subordinados aos romanos. Então os judeus tinham que pagar impostos aos judeus. Amém? Pode estender, filho. Então, quem fazia isso eram os publicanos.
você imagina o grau de amizade, não é, que existia entre os judeus e os publicanos, né? Eles não podiam se ver, se abraçavam. Os publicanos eram simplesmente odiados pelos judeus, pelo povo. Eram odiados. Então esses homens estavam lá. O outro grupo são os pecadores. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aqueles que se recusavam a seguir as leis. Então tinham pessoas lá que não queriam seguir a lei. Tinham pessoas que eram assaltantes, adúlteros, parricidas, que matavam seus pais. Então essas pessoas eram consideradas pecadores, ou seja, pessoas que não seguiam a lei de Moisés. Então, estavam lá. O outro grupo eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram aquelas pessoas que observavam as leis no mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Eles achavam que eles tinham que cumprir não só a lei do Pentateuco, mas também a lei que era da tradição, que era passado de pai para filho. Então, eles ficavam observando tudo. Tudo. Se alguém não fizesse alguma coisa que estava na lei, eles já levavam isso lá para a liderança. Outro grupo que estava lá eram os mestres da lei. Os mestres da lei eram aqueles que eram ainda mais radicais do que os fariseus. Mais ainda. Mas eles dedicavam a sua vida ao estudo da lei. Como eles tinham um governo teocrático, então esses homens aqui, eles poderiam ser os procuradores que nós temos hoje, aquelas pessoas que são pagos pelo Estado para acusar. Então eles conheciam a lei, eles tinham a lei decorada. Tudo, eles sabiam tudo de lei, conheciam tudo. Então nesse encontro, de um lado estavam aqueles que se achavam justificados pelo fato de alguma forma fazerem alguma coisa, e para Deus, então Deus os justificava. Fala assim, você está certo, porque você cumpre tudo. E de outro lado, estavam aqueles que eram os injustificados. Aqueles que não faziam nada, que não obedeciam nada. Então estavam esses dois tipos esses dois grupos. De um lado os bonzinhos, né? Vamos pensar assim, né? Humanamente falando, de um lado os bonzinhos e do outro lado os mauzinhos, né? Tudo no mesmo lugar. Imagina o clima, né? Imagina o clima que estava ali, nessa reunião que Jesus estava. Mas acontece que nessa reunião não estava só os bonzinhos e os mauzinhos. Nessa reunião estava alguém que era justo, mas se tornou pecador por vontade própria. Em outras palavras, era bom, mas se tornou mal. Deus é bom, e Deus escolheu entrar na maldade do mundo como homem, para que o homem que estava nesse mundo mal pudesse ir a Deus, que é bom. Estava esse homem. Quem era que estava lá mesmo?
Hã? Jesus. Alguém que se fez Deus, que era Deus, e se fez homem. Jesus. Então nessa reunião, que era impossível de ter um acordo, estava Jesus. E Jesus, então, ele traz uma visão, ali naquele lugar, ele traz uma visão do céu para aquela situação. E então, para ilustrar essa visão do céu, Jesus conta essas 3 parábolas. Uma é da ovelha perdida, a outra é da dracma perdida, e a outra do filho pródigo. 3 parábolas. Eu gostaria que a gente visse algumas coisas que são comuns nessas parábolas. Amém? Todos conhecem a parábola da ovelha perdida? Parábola da dracma perdida, logo embaixo. E a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, não é? Então nós vamos ler aos poucos aqui, não vamos precisar falar tudo. A parábola da ovelha perdida é a parábola que Jesus conta, que fala que um homem tinha 100 ovelhas e que uma se perde. Então ele vai, deixa as 100 ovelhas lá e vai ao encontro de uma. Não é isso? Dracma era uma moeda grega que era utilizada na época. Então aqui fala, nessa outra parábola, aqui nesse mesmo capítulo, fala que uma mulher tinha 10 dracmas. Então ela perde uma. Então fala que ela vai, pega uma lamparina, porque nessa época aqui as casas não tinham janelas, então elas eram escuras. Então ela pega uma lamparina, começa a varrer o chão e até encontrar a moeda que ela tinha perdido. E a outra parábola do filho pródigo é a parábola que um pai tinha 2 filhos. Um deles fala para o pai: pai, eu quero ir embora, eu quero parte da herança que é de direito para mim. Não era direito nenhum, porque ele só tinha direito quando o pai morresse. Mas ele joga essa para o pai. E o pai fala: ok, tá bom, eu te dou a sua parte. Ele foi, usou tudo que precisava, tudo que tinha, tudo que era possível, fez tudo que podia fazer, e depois percebe a situação que ele está, não é? Pobre, maltrapilho, percebe, lembra do pai e fala: vou voltar para casa do meu pai, e volta. E o pai o abraça, o pai o recebe. São essas 3 parábolas. E algumas coisas que são comuns nessas 3 parábolas, que eu queria que a gente pensasse um pouco. Primeira delas, tudo que é citado pertencem ao mesmo dono. Por exemplo, um homem tem 100 ovelhas. Uma mulher tem 10 dracmas. Um homem tem 2 filhos. Ou seja, tudo pertence ao mesmo dono. Amém? Amém. Então lá no versículo 4, Lucas 15:4, fala assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, então possui 100, uma pessoa possui 100, amém? Olha lá, o versículo 8, versículo 8, fala assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Uma mulher possui 10 dracmas. E o versículo 11, fala assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Então, tudo isso pertencia a uma pessoa. Amém? Outra coisa em comum que tem nessas 3 passagens: esse
esse homem, ou a essa mulher, ou a esse pai, se perde. Amém? Amém. Olha lá, versículo 4. Isso. Versículo 4. Mesmo versículo. E perdendo uma ovelha, não deixa as 99. Versículo 8 de novo, Sica. Fala assim: 10 dracmas e perdendo uma delas. E agora versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Fala assim: o mais novo disse: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi embora. Ou seja, o pai perdeu o filho também. Amém? Aí, Jesus, ele começa a passar para eles a visão do céu. Não é a visão deles, é a visão de Deus. Ele começa a falar para eles assim, ó. Jesus fala para eles assim, em outras palavras. A gente já vai ver os versículos. Ele fala para eles assim, ó. Os dois tipos são importantes. Tanto as 99 ovelhas que ficaram, como a ovelha que se perdeu. Tanto as 9 dracmas, as 9 moedas que ficaram, como aquela que se perdeu. Tanto o filho que ficou, como o filho que se foi. Por quê? Porque ele deixa as 99 e vai procurar. Ele deixa as 9 e vai procurar uma. Aparentemente ele dá mais valor ao filho que o deixou do que ao filho que ficou. Mas não é verdade. Os dois são importantes. Então a visão dos céus é que todos são importantes para Deus. Você é importante para Deus. O mendigo é importante para Deus. Amém? O doutor é importante para Deus. E o iletrado é importante para Deus. Amém? Amém? Todos são filhos de Deus. Todos são... Deus dá importância a todos. Mas eu queria que a gente pensasse uma coisa. E que você me ajudasse a pensar nisso. No versículo 4... Jesus pergunta para aqueles homens que estavam lá, os bonzinhos e os mauzinhos. Os mauzinhos estavam ouvindo também o que Jesus estava falando para os bonzinhos. Ele pergunta assim, no versículo 4. Qual de vocês, ou seja, qual de vocês que possuindo? Jesus estava falando para eles assim, olha, nós sempre damos valor ao que é nosso. Você sempre dá valor ao que é seu. Sempre. Somos assim. O nosso sempre é mais bonito. O nosso filho sempre é melhor. Meu filho brigou na escola, mas meu filho hoje não briga mais, né? Mas, quer dizer, não sei na faculdade como que é, né? Seu filho, suponhamos que você tem um filhinho aí, tá bom? Pequenininho aí, 3 anos, anjinho, né? 3 anos de idade. Um anjo. Um anjinho. Meu filho é um anjo. Papai, você vai lá, que é isso? Bom, vai ver na escola. Vai ver como é lá. Pergunta para a professora, né, Bruno?
Como é? Bom, mas tudo bem. Gostamos de ser enganados, né? Então, nossos filhos. Então, nosso filho, acontece uma briguinha na escola. Seu filho aparece com o olho roxo em casa. Você vai ficar contente? O que você vai fazer? Você vai querer esganar a professora e a diretora da escola. Porque meu filho é um anjo. Meu filho é um anjo, você não faz nada. Aquele outro menino lá, ele é um demônio. Aquele outro menino, mas meu filho é um anjo. Por quê? Porque a gente não quer nem saber o que aconteceu. O que a gente sabe é que o nosso filho é melhor do que o outro. E nós somos assim com tudo que é nosso. E Jesus estava falando isso para eles. Olha, os bonzinhos e mauzinhos, vocês fariam qualquer coisa para ter tanto o que está com você, quanto o que se perdeu. Por quê? Porque você quer tudo que é seu. Então Jesus joga para eles isso. E fala, se você tivesse 100 ovelhas, e você perdesse uma, aquela ovelha é importante para você. Você ia atrás dela. Porque tudo que é seu é importante para você. Amém? Amém? Aí Jesus continua. Ele continua querendo dizer isso que eu vou falar para você. Bonzinhos e mauzinhos. Deus nos vê como seus. Então, tanto os que se acham bons, quanto os que se acham, que a gente acha que não é tão bom, tanto os certos quanto os errados, tanto os que fazem quanto os que não fazem, Deus quer todos. Deus quer todas as pessoas. Amém? E isso é a graça de Deus. Que eu não entendo. Porque eu não posso entender como Deus pode querer alguém que estupra uma criança. Mas a graça de Deus alcança essa pessoa. É por isso que é graça do Senhor. A bondade de Deus não está dentro dos seus parâmetros de bondade. Deus é bom. Infinitamente bom. E extrapola o que você acha que é ser bom. Vai além. Amém? Mas agora vamos voltar àquela história da mariposa. Lembra do começo? Bom, eu queria tanto que a mariposa saísse da minha sala. Só que eu fiquei 40 minutos tentando tirá-la. Ela se debatia, ela saía, ela virava, ela dava voo rasante, ela subia, tudo para impedir que eu, que queria fazer o bem para ela, eu só queria tirar ela de dentro da minha sala e deixar ela livre. Mas ela não sabia disso. Ela não entendia isso. É o mesmo que acontece com a gente. Deus quer fazer o bem para você, para mim. Deus quer te levar para a liberdade em Cristo. Deus quer te levar para um lugar melhor. Deus quer fazer o melhor para você. Deus quer te dar uma nova vida. Deus quer mudar os seus caminhos. E a gente fica se batendo e se debatendo, dando voo rasante, subindo e querendo se apartar da mão de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje?
para de se bater e deixe que eu te leve para a liberdade. Deixe que eu te leve para fora dessa sala e te coloque do lado de fora dessa janela e você poder voar livremente. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com você. Deus nos vê como seus, tanto os que se acham bons quanto os que se acham maus, que não acham tão bons. Tanto os bons quanto os que não são tanto assim. Deus quer atrair a Ele. Olha o que fala. Mateus 5,45. Fala assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus te ama. E Deus quer atrair você a Ele. Você veio aqui hoje, você está ouvindo essa palavra. É o que o Espírito Santo está falando para você. Eu quero você comigo. Eu quero você nos meus caminhos. Eu quero você andando nas diretrizes que eu tenho para você. Amém? Eu tenho aqui uns versículos que eu gostaria que a gente pensasse. Queria que o Sica colocasse aqui. Se você puder anotar esses versículos, anote. E quando você chegar na sua casa, você pega uma Bíblia, pega a sua Bíblia e sublinhe lá a palavra graça. Graça. Sublinhe essas palavras. Olha o que fala em Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2 fala: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro versículo que eu gostaria que você olhasse, Romanos 6,14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém? E o outro último versículo que eu quero que você leia, que você pense sobre ele. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Ou seja, não depende do que você faz, mas do que Jesus fez na cruz por você. Esse ponto só existe no Evangelho de Jesus. Você pode procurar qualquer outra religião, em nenhum lugar você vai encontrar isso. Só no Deus que se fez homem e mergulhou no mal para te tirar de lá, que foi Jesus. Amém? Amém? Eu queria perguntar uma coisa para você que veio hoje. Você pode mergulhar nessa graça, ou você pode ficar olhando a graça. É como a gente vai na praia
Você olha aquela imensidão de água, aquele mar que se perde na sua vista, e você fica na praia, a onda vindo assim até pertinho do seu pé, mas você entra no mar, ou você fica só olhando. O amor de Deus está derramado sobre o mundo. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça, o amor de Deus foi derramado para todas as pessoas. Agora eu posso mergulhar nesse amor e desfrutar desse amor, ou eu posso ficar apenas vendo, apenas observando. Deus quer salvar você. Deus quer livrar você. Deus quer curar você. Deus quer libertar você. E a graça do Senhor está aqui, está aí, está aberta. Então a pergunta que eu faço é: o que vamos fazer com essa graça que nós estamos vendo? Vamos ficar apenas olhando, ou vamos usufruir dela e mergulhar nessa graça e ficarmos sob o controle dessa graça, desse amor de Deus? O que vamos fazer? Eu queria perguntar isso. Eu queria dar a oportunidade a você, para você responder isso. O que você vai fazer? Você vai continuar preso? Que nem a mariposa lá que eu contei, que ficava freneticamente presa ao redor da luz. Não conseguia se livrar. O que você vai fazer? Ou você vai entender que a graça do Senhor pode libertar você e vai mergulhar nisso? Vai continuar caminhando para a perdição? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e estão separados de Deus. Todos pecaram, inclusive eu, inclusive você, inclusive o Donald Trump, inclusive o Papa Francisco. Todos pecaram, estão separados, eternamente separados. Mas a Bíblia fala que o único meio de salvação é Jesus. O único meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponte chamada cruz e passar, ou eu vou ficar do lado de cá olhando? Aí. Então eu queria que você pensasse nisso. E se você quiser, então, num ato de fé, falar: Senhor, eu, mesmo sem entender muito o que esse pastor está falando aí, falando de mariposa, falando de graça, falando de... não estou entendendo direito o que ele está falando. Mas, Senhor, uma coisa eu quero. Eu quero ser salvo por Ti. Eu quero ser liberto por Ti. Eu quero ser curado das minhas feridas emocionais. Eu quero ser curado fisicamente. Eu quero ser, Senhor. Olha, mesmo sem entender, pela graça, eu vou mergulhar nisso. Eu quero isso para mim. Amém? Se você quer fazer isso, eu queria que você desse um sinal para mim, porque eu quero orar com você. Alguém quer fazer? Amém? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Sabe uma coisa que Jesus fala que eu acho interessante? Para as pessoas que estão seguindo Ele,
para os discípulos. Ele fala assim, olha o que ele fala, que interessante. Ele fala assim, se alguém quer vir após mim, cada dia, tome a sua cruz, me siga. Amém? Então, o decidir seguir a Cristo na minha vida deve ser diário. Porque todo dia eu posso optar fazer o que Deus fala ou fazer o que eu acho. Amém? Então, sabe, às vezes a gente tem algumas dificuldades na vida. Existem coisas que a Bíblia chama de fortalezas que se levantam em nossas almas. São hábitos, são condutas, são pensamentos, coisas que às vezes começaram pequenininhas lá, a gente podia dominar, mas agora se tornaram imensas e a gente não consegue dominar isso. Eu quero te falar com todo amor que só tem um jeito de você vencer, é você mergulhando na graça de Deus. Mergulhando na graça de Deus, falando, Deus, eu não sei, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que contigo eu venço. Eu sei que contigo eu passo. Eu sei que contigo eu encontro a liberdade, Senhor. Glória a Deus. Então, eu queria falar para você, às vezes existem coisas que a gente precisa da ajuda do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu preciso falar isso, eu preciso da ajuda. Eu preciso. Então eu queria orar por vocês. Vem aqui, os que levantaram a mão. E se você quiser vir, você que não levantou, quer vir, vem aqui. Nós vamos orar. Pode vir. Pode vir aqui. Vamos orar. Amém. Amém. Mais alguém? Nós vamos orar. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero repartir. Você pode cantar isso? A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. Sente essa palavra entrando no seu espírito. Canta de novo a graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero revelar. Se você sente uma compulsão no seu espírito, vem aqui. O Espírito Santo está te chamando. Você esteja entendendo. Mas vem aqui, nós vamos orar com você.
menos até agora, foi a que mais definiu graça para mim. É uma frase, eu não sei quem escreveu, gostaria de, se for vivo, gostaria de conhecer essa pessoa. Ele fala assim: graça é eu ser dono daquilo que eu não posso comprar. Você é dono. Mansões do céu são suas. Por quê? Porque a graça do Senhor quis que você seja.